Eu e a Rain, a gente ficava ouvindo e ficava fazendo miau. De qualquer forma, vamos passar. 자, 다음 순서는 저랑 고양이가 노래를 칩니다. 스타디움에 올라가는 순간만을 기다렸습니다. E essa música, quando a gente estava trabalhando nele, eu só esperava a minha voz com o Lino se espalhar por esse estágio inteiro. Bom, pensando que este estágio é um cinema inteiro que a gente está usando junto nas esteias. Então vamos dar uma cantada rapidinho com os Stays. Qual parte você vai cantar? This is our cinema.
que foi isso, gente? O que foi isso? Que show que foi esse? Meu Deus do céu. Eu acho que todo mundo que saiu do show do Stray Kids teve a mesma reação de... Meu Deus. Meu Deus do céu. Eu fui no show do Stray Kids antes de ontem. E, tipo assim, mano, foi as melhores 2 horas da minha vida. Foi muito de boa pra eu conseguir entrar lá. Eu vou tentar contextualizar o mais rápido possível pra vocês, porque eu também tenho que tomar banho pra poder ir pra escola. Mas, enfim. Pra começar, eu me arrumei mais ou menos das 1h da tarde. Fui começar a me arrumar bem mais cedo, por exemplo, lavar cabelo e tal. Só que a gente chegou lá, era umas 3 horas. Então tava muito de boa, porque era quando os portões iam começar a ser abertos. E aí, eu primeiro comi, tinha uma barraquinha lá, com hot dog, lanche, essas coisas. Comi, e aí depois, pedi um hot dog, comi, aí depois a gente foi pra procurar nossa fila. Eu e minha mãe, a gente comprou o assento inferior, tá? Assento inferior. E aí, tinha o portão 17 e o portão 3, que a gente poderia entrar. A gente entrou pelo 17, a fila tava bem pequena, porque as pessoas estavam começando a chegar ainda, e tava bem tranquilo. A fila que tava maior, gente, era realmente a fila da arquibancada. Então, a da cadeira inferior tava muito tranquilo. Aí, a gente primeiro entrou, né? A gente entrou, assim, pelo portão. E aí, tinha um moço que ele tava vendo os ingressos. Demorou um pouquinho mais, uma coisa de ali 1 minuto, 2, porque eu e minha mãe esqueceu de separar a carteirinha de estudante pra meia entrada, que no caso eu paguei meia entrada, né? Então, meu ingresso era meia entrada e ele precisava da carteirinha confirmando que eu sou estudante. E aí, a gente demorou um pouco mais, porque a gente não tinha separado a foto. Aí a gente conseguiu achar a foto, entramos. E aí, quando você andava um pouquinho assim, já tinha uma moça vendo as bolsas e, né, vendo se tinha alguma coisa errada. Alguma, sabe? Alguma coisa que você não poderia entrar com. E aí, depois que ela viu, a gente entrou. Aí a primeira coisa que a gente foi fazer foi ir ao banheiro, porque assim, a gente não sabia onde era o banheiro, a gente não sabia quando que ia começar, se ia demorar muito pra começar. A gente não sabia se quando o show começasse ia dar pra gente sair pra ir no banheiro. Então a gente falou, vamos no banheiro agora, porque depois a gente já se livra. Só que a fila do banheiro das mulheres estava deste tamanho aqui. A fila dos banheiros dos homens não tinha ninguém. Então a gente demorou horrores só por conta disso, só porque a fila tava gigante. Aí depois, né, que a gente usou o banheiro, a gente foi procurar o nosso lugar. Por sorte, tinha 2 lugares entre um homem e uma mulher. Tipo, tinha uma mulher aqui, um homem aqui, e aí tinha os 2 lugares aqui. E aí a gente sentou lá e era uma vista muito boa, muito perfeita. Era tipo, eu não sei explicar, mas a gente conseguiu pegar uma vista boa. E aí depois, enquanto o show não começava, teve algumas coisas que aconteceram, algumas coisas que a gente recebeu. Porque os stays, né, os fãs do Stray Kids levaram alguns brindes pra ir entregando assim. E aí eu recebi um brinde, que no caso foi esse daqui, que é basicamente o Han Jisung de Time Out. Gente, perfeito. Eu amei esse card, eu achei lindo. Eu sou completamente apaixonada por esse Jisung, mano. Lindo, lindo. E além disso, né, também como recordação, eu não joguei fora a minha pulseirinha do show. E também recebi uma outra coisa, que peraí que eu vou pegar, que tá na minha capinha do celular. Quando você tava lá sentado, sempre vinha alguma coisa na sua mão e o povo falava assim, escolhe uma e passa pro lado. E aí eu peguei esse daqui, que é uma foto 3x4 do Han Jisung também, porque, assim, o Han, ele não é o meu ult. Pra quem sabe, o Han não é o meu ult. Só que eu escolhi dele porque não tinha do Hyunjin. E o Han é tipo o meu baia, sabe? Depois do Hyunjin, na minha cabeça, vem ele como favorito. E aí, esse daqui foi o que sobrou, e esse daqui foi o que eu achei mais bonito, né? Que é o Han, basicamente, tinha do Sungmin, tinha... Não sei, acho que... Eu só lembro de ter do Sungmin, foi o que minha mãe pegou. E aí, eu peguei esse daqui do Han, que eu achei muito lindinho. E aí, o show demorou um tempinho, gente. O povo da arquibancada tava muito animado. Eles estavam... Sabe quando tem aquelas ondinhas no show? Das pessoas levantando a mão? Nossa, foi incrível, foi muito bom, que o povo tava super animado. Aí foi ficando de noite, foi ficando mais de noite, assim. E aí o show começou. O Stray Kids entrou estrelando, entendeu? Mostrando todo o amor deles pelo stay. Porque assim, pra começar, veio o moço tocando uns negócios lá, com uma negócio de lanterna LED. Aí depois veio os meninos assim, um monte de gente com bandeira escrito Stray Kids. Gente, foi perfeito a entrada deles. Eu fiquei completamente em choque, porque é muito profissionalismo, muito. Se eu não me engano, eles entraram com
Qual era a música? Megaverse. Eu acho que foi essa a primeira, não tenho certeza. Porque no começo passou várias músicas, vários toques até eles entrarem. E aí, a segunda música foi meu Deus, não sei falar. Gente, meu Deus. Gente, eu faço curso de inglês, como é que eu não tô conseguindo falar isso? District 9. Enfim, eu comecei a chorar nessa música, porque a música não é triste. Pelo menos eu acho que não, porque o toque não é nada triste, é uma música agitadona. Só que eu comecei a chorar porque eu falei, meu Deus, eu estou no show dos Stray Kids e eles existem de verdade. Essa foi a primeira coisa que passou na minha cabeça quando eu vi eles, né? Foi tipo, meu Deus, eles existem. Eles são reais, eles não são de mentira. E assim, gente, depois de um tempo, né, depois de acho que umas 2, 3 músicas, eles começaram a conversar com a gente. A primeira pessoa que veio conversar com a gente foi o Bangchan, que é o líder dos Stray Kids, né? Então, ele veio e falou assim, que ele veio, se apresentou, os meninos também, os outros meninos se apresentaram em português, o que eu achei incrível, porque eles estão se esforçando muito pra aprender as palavras em português. E aí, eles estavam lindos, porque o primeiro look deles era um look todo branco, assim, maravilhoso, lindíssimo, que eu achei perfeito. E aí fui tocando as outras músicas e foi aquela animação, aquela coisa boa, que não tem como descrever pra vocês, gente, porque é só você indo, é só você estando lá que você consegue entender o que eu tô falando. É uma sensação tão boa que ao mesmo tempo que você tá querendo chorar, você tá querendo pular e aproveitar tudo, porque é incrível, é maravilhoso. E aí, as músicas que mais me deixaram completamente em choque ao ver o quanto que o Stray Kids e quanto que os Stays, que é o nome do fandom, são imperfeitos juntos, foi quando teve Cover Me e I Am You. Essa não era uma música que eu conhecia, na verdade eu já tinha escutado pelo menos uma vez, mas como eu não sou muito fã de músicas calmas, essas são as que eu menos... Então, tipo assim, Cover Me e I Am You, todas essas músicas assim, eu acabo não escutando deles. Não é que eu não gosto, é só porque toda vez que eu vou escutar Stray Kids é justamente porque eu quero me animar, eu quero ficar feliz, entendeu? E aí não foi diferente, entendeu? Aí eu não sabia que existia essa música, e depois do show eu fiquei completamente viciada nela. Cover Me também foi lindo, viu? O Rininote maravilhoso do Bangchan, do Sungmin, porque, gente, foi lindo, foi um dos melhores momentos da minha vida. E aí no final também, assim, teve aquela parte, teve aquela música lá, Stray Kids, né, que é uma música que fala sobre a história do Stray Kids, e aí todo mundo ficou naquele Ai, gente, foi perfeito. Teve muitos fogos, muitos fogos. Teve muita dança, teve gente feliz, teve os meninos falando várias frases em português. E só teve uma coisinha que me deixou decepcionada, que eu tenho certeza que, eu espero que vocês não vejam como hate, pelo amor de Deus, porque não é isso que eu quero dizer, mas foi o fato de que nem todos os meninos queriam conversar. E tudo bem também, ninguém é obrigada. Só que às vezes a gente espera um posicionamento e a pessoa não tem, né? Então, tipo assim, enfim, eu vi um posicionamento muito legal de pessoas que eu não esperava, tipo assim, o Sungmin, o IN, o Changbin. Foram pessoas que eu realmente não esperava que tipo, fossem ficar tão animadas como eles estavam. Eles estavam muito animados, eles estavam muito felizes. Tanto que o Sungmin falou que o Brasil conquistou ele. Isso foi muito especial, porque eu realmente não esperava que essa frase ia vir do mim, mas veio e ele tava lindo, ele tava maravilhoso, com aquele cabelinho curto. Ai, gente, que delícia. Teve várias vezes também que saiu vários desses negocinhos aqui. Isso aqui é só um pedacinho, mas era tipo um negoção, assim, que saía, assim. Ai, gente, foi perfeito. Eu não consigo nem explicar pra vocês a sensação boa que é, porque quando eu vi que eles estavam entrando, eu coloquei a mão assim no coração e fiquei, meu Deus, é agora. Foi muito especial, muito. E uma coisa também que eu achei muito legal é que os meninos, eles são exatamente o que eles mostram ser. O Minho é estranho, igual ele sempre é. O Jisung é sempre alegre, igual ele sempre mostra ser. O Felix também é sempre um amor. O Bangchan também super cuidadoso, igual ele sempre é. Então eu achei isso incrível porque as personalidades deles não mudam. Então, o que significa que eles estão sendo 100% verdadeiros o tempo inteiro. E eu achei isso incrível. Eu achei isso maravilhoso, porque só me trouxe mais a sensação de confiança em relação a eles. No show, eu me senti muito em casa, sabe? Essa é a única palavra que eu posso dizer pra vocês. Eu me senti em casa, gente. Eu tava tão confortável naquele lugar que eu poderia ficar lá pra sempre. Porque eu tava num lugar com todas as pessoas, com pessoas que eu gostava, com pessoas que gostavam da mesma coisa que eu, sentindo a mesma energia, a mesma vibe e com o mesmo sentimento de alegria que eu. Todo mundo emocionado. Então foi incrível, foi maravilhoso, foi muito especial pra mim, porque não tem palavras pra descrever. E já tô me dando vontade de chorar de novo. Foi um dia muito importante pra mim. Principalmente porque me fez amar ainda mais os Stray Kids. Teve uma época da minha vida em que eu estava muito mal psicologicamente mesmo, e a única coisa que me deixava feliz era passar horas assistindo coisa deles e rindo pra tela
e me sentindo feliz por conta deles. Então, é muito louco isso, porque é uma realização de um sonho muito grande. Eu acho que só quem é fã de alguma coisa vai entender isso, porque é muito especial. É muito especial você saber que você é amado mesmo indiretamente, sabe? Você está em um lugar em que todo mundo gosta da mesma coisa que você. E eu tinha essa paixão, essa obsessão pelos Stray Kids muito grande nessa época que eu estava mal. Eu passava o dia inteiro falando deles, passava o dia inteiro ficando feliz por conta deles. Eu acabei criando até um pouco de dependência, vamos dizer assim. Só que quando eu voltei pra realidade, eles não saíram da minha vida, entendeu? Eles ainda estavam ali, mesmo que indiretamente, entendeu? Tudo ainda continua me lembrando a eles. Se eu ver um ursinho de pelúcia de lobo, eu lembro do Ban-chan, entendeu? Eu sempre vou lembrar. E aí, nesses últimos anos, eu acabei, obviamente, quando você vai dar uma vivida, você acaba afastando um pouco. E eu sinto que o show só me trouxe ainda mais pra perto, eu só me senti mais em casa do que antes. Então foi muito especial, gente, foi muito incrível, foi maravilhoso. Foi com certeza as 2 melhores horas da minha vida. Eu não vou dizer que foi o melhor dia da minha vida, porque não foi um dia inteiro. E nem foi... E aconteceu uma coisa bem chata depois do show, que não tem relação com o show, mas que eu já vou contar. Então... posso dizer pra vocês que foi as melhores 2 horas da minha vida, porque eu consegui ver de perto as pessoas que eu... não vou dizer que são as pessoas que eu mais gosto, mas assim... é uma das as pessoas ali, o Stray Kids é uma das coisas que eu mais gosto na minha vida, sabe? Se não, a que mais me representa. Enfim, continuando o que eu estava falando, depois do show, gente, eu fui, né, embora. A gente pegou o metrô e depois a gente pegou o ônibus, que é um ônibus que era pra vir pra minha casa. E aí, quando eu dormi, era uma avenida, tem uma avenida aqui perto, e aí tava na avenida, e eu tava dormindo, porque eu tava muito cansada, né, gente? Eu passei o dia todo pulando, feliz, gritando, então eu tava cansada. Aí eu dormi, encostei assim e dormi. Quando eu acordei, eu só senti uma batidona com tudo. Tipo assim, eu acordei com a batida mesmo, uma batida muito grande de um carro atrás do ônibus. Por sorte... quem estava dentro do ônibus não se machucou, então ficou todo mundo bem que estava no ônibus. Porque o ônibus é alto, então ninguém se machucou. Todas as pessoas que estavam no ônibus ficou bem. Só que a pessoa do carro, as 2 pessoas que estavam no carro, eu não sei dizer, porque aparentemente estava inconsciente. E logo depois que isso aconteceu, eu já vim embora pra casa, porque era 1 da manhã. A gente não podia ficar esperando lá a ambulância chegar e sofrendo, um perigo de sofrer assalto e coisa e tal. E também a gente tava muito cansada. Então, assim, foi algo que mexeu muito com o meu emocional, porque eu estava extremamente feliz e, de repente, eu tinha tomado um choque extremamente grande de sentir que a minha vida tinha passado pelos meus olhos, mesmo que eu não tenha sofrido um perigo exatamente, entendeu? E eu prometi com todas as minhas forças que, a partir daquele momento, eu ia aproveitar o máximo possível e que eu nunca mais ia falar qualquer coisa que envolva morte, porque às vezes a gente faz umas piadinhas meio autodepressiva, né? Então, assim, foi muito difícil. Esse momento foi bem difícil, tanto que ontem eu passei o dia inteiro com muito medo de esquecer todas as coisas boas que eu senti no show por conta desse acidente. Então, eu passei o dia inteiro extremamente ansiosa e com muito medo também, porque eu tava com muito choque. Então, eu fiquei assim, meu Deus, e se eu esquecer tudo que aconteceu no show, mas não tem como esquecer um show nessa proporção, sabe? Então, assim, aproveitem, porque as coisas passam muito rápido. E se você ainda vai num show, se você teve a oportunidade de ir num show, ou se você foi no show do Stray Kids, comenta aqui pra mim, porque esse vídeo vai sair depois. Mas se você vai ter a oportunidade de ir em algum outro show, ou sei lá, conta pra mim a sua experiência. Fala como você tá se sentindo, o que você tá sentindo. Porque a vida passa muito rápido, gente. Ela passa muito rápido. Eu esperei durante meses pra poder ir nesse show. E ele acabou em 2 horas. E foram as melhores 2 horas da minha vida, mas mesmo assim acabou rápido. Então, assim, eu tentei aproveitar o máximo possível. A minha garganta doeu na última música. E, cara, foi incrível, sabe? Eu só vou guardar coisas boas desse dia, porque foi muito especial pra mim. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, deixem o like, ativem as notificações pra quando sair vídeo novo. Sai vídeo novo toda quarta-feira às 18 horas. E é isso, né? Eu não sei, na real, se vai sair nessa quarta-feira, porque hoje é segunda-feira, amanhã ainda é terça. Então, se eu tiver que editar o vídeo, só vou editar amanhã, não sei nem se eu vou ter tempo. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu amei isso daqui. Foi incrível, foi maravilhoso, apesar do choque, né, com o acidente. Mas foi muito bom. Foi muito bom, foi muito bom, foi muito bom. Gente, é o Stray Kids, né? Não tem nem como reclamar de alguma coisa. Enfim, beijo pra vocês, viu?